Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um momento de oração. Estamos aqui mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 7 de março, que também é dia do Senhor. Nesse dia nós somos chamados ao descanso, mas também, com certeza, estamos mais propensos a dedicar mais tempo à oração. É isso que Deus espera de cada um de nós. Uma coisa que também nós precisamos perceber é que nós hoje já completamos 20 dias de quaresma, já estamos bem no meio da quaresma. E eu te pergunto, você já fez um bom exame de consciência e já procurou a confissão? Se ainda não, então estamos nesse tempo de realmente continuar nos preparando nessa conversão, para que possamos buscar a Santa Confissão, como nós refletimos aqui no dia de ontem. Deus deseja que nós voltemos a Ele, arrependamos dos nossos pecados, para que Ele possa nos convidar para participar da grande festa que Ele tem a oferecer a cada um de nós, que é o banquete eucarístico. Meus irmãos e minhas irmãs, então nesse dia de domingo não podemos também de esquecer da palavra de Deus. Então eu quero partilhar com essa palavra para alimentar cada vez mais o seu ser, mas que você possa, se for possível para você, busque então a Santa Eucaristia, que com certeza, além de ouvir a palavra de Deus, também você faz parte do banquete que é do Senhor, que alimenta a vida, a jornada de cada um de nós. Então nos preparemos para meditar o Santo Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o anúncio do Evangelho que nós vamos ouvir nesse terceiro domingo da Quaresma está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Então acompanhemos com muita atenção. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir essa passagem do Evangelho de hoje, desse terceiro domingo do tempo da Quaresma, Jesus falando dessa dimensão do templo. Nós que somos chamados a perceber, então, a evolução dessa casa de Deus no meio de nós. No primeiro momento do Antigo Testamento, nós vimos que Deus, a presença dele se dava através da Arca da Aliança. Depois, Davi, achando que não precisava mais ou precisava melhorar, dar um lugar digno para Deus, construiu um templo, um lugar físico onde Deus podia habitar. Mas com certeza Deus não queria ficar preso a um lugar. Por isso que Jesus no Evangelho de hoje fala desse novo templo, ou seja, que é o seu próprio corpo. Quando ele diz, destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias.
Jesus não estava falando então do templo de Jerusalém. Jesus estava falando do seu próprio corpo, que será entregue, será machucado, será morto numa cruz, mas que depois, com a graça de Deus, vai receber então essa transformação na graça do nosso Deus e para a salvação de toda a humanidade. E esse evento aconteceu bem próximo da festa da Páscoa. Então Jesus ali, percebendo que isso não estava de acordo com a vontade de Deus, e já quis então, de certa forma, apresentar-se como o novo templo que todas as pessoas precisavam procurá-lo. Jesus então, de certa forma, denuncia essa situação no templo, porque o que estava acontecendo? Eles estavam explorando as pessoas mais pobres. E a exploração, com certeza, não é coisa de Deus. Coisa parecida nós estamos vendo nessa época de pandemia, bem lá no início dela, quando a gente percebia que o álcool em gel era um produto assim, não tão caro, mas também não era tão barato, mas também não era tão caro, mas depois que anunciou que haveria um grande consumo de álcool em gel, o que aconteceu? Os preços foram lá nas alturas, as pessoas queriam assim lucrar em cima dessa necessidade que o povo tinha. E com certeza muitos pobres ficaram sem utilizar esse álcool porque não tinha dinheiro para comprar. Então essas pessoas com certeza não puseram a mão na consciência, pensaram só em si, querendo lucrar cada vez mais e não pensando no irmão. Por isso que Jesus então joga tudo no chão, denunciando que nós não podemos usar dos dons de Deus para explorar os nossos irmãos. Por isso que ele diz com muita firmeza no Evangelho de hoje: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Ou seja, que eu não posso explorar os meus irmãos. E aí nós precisamos ter um grande zelo pela casa do Senhor, tanto pelo templo, que com certeza nós precisamos ali limpar, arrumar, mas também nós não podemos esquecer do templo, que é o nosso corpo, que nós precisamos ter um grande zelo. Jesus que também no Evangelho de hoje diz: o zelo por tua casa me consumirá. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, será que estamos assim também nos consumindo, sendo zelosos com a nossa vida espiritual, buscando cada vez mais fazer a vontade de Deus na nossa vida? Nós precisamos, com certeza, nos preocupar com as pequenas coisas, não deixando então que o orgulho, a preguiça, a gula, a inveja, a avareza, os trajes do egoísmo se infiltrem na nossa vida e assim deixando que nós não vivamos a graça de Deus na nossa vida. Por isso, então, que nós somos sempre exortados, e principalmente nesse tempo de Quaresma, viver a vigilância. A igreja que nos convida a todas as noites fazer o nosso exame de consciência antes de dormir, pedir perdão a Deus, para que assim o nosso coração, que é templo do Espírito Santo, possa ser um lugar onde Deus deseja habitar. Então que esse tempo de Quaresma, esse tempo que nós nos preparamos para uma confissão geral dos nossos pecados, nos ajude a fazer uma grande limpeza e que a vigilância nunca saia da nossa vida, mas que busquemos cada vez mais esse dom que o Senhor então quer trazer a cada um de nós, que é uma vida espiritual. Não deixemos que o desânimo ou a avareza de bens ou de lucros entre no nosso coração, mas que possamos viver então o dom da partilha, o dom da humildade, para acolher sempre os nossos irmãos. E vamos agora rezar a oração, pedindo o dom da conversão a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado, agradeço a sua companhia e desejo que a bênção possa chegar até você.
Então se prepare para acolher a bênção de Deus nesse dia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom e santo domingo, fique em paz e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho do dia.